Olá amigos, aqui é Edmilson Barros e você está no canal do YouTube Minutos de Direito Médico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nosso tema de hoje é a relação entre médicos. Vamos lá? Hoje falaremos um pouco sobre a relação entre médicos e os problemas legais que podem vir de uma relação problemática. A relação médico-médico deveria ser sempre cordial e respeitosa e que primasse pela liberdade e independência de cada um. Deveria ser assim, mas nem sempre isso ocorre. Falaremos sobre as regras básicas dessa relação, salientando que todos os preceitos, de forma direta ou indireta, sempre têm em mente fazer o melhor em benefício do paciente. Todo médico tem o dever de ter respeito, consideração e solidariedade com os colegas, mas jamais deve se eximir de denunciar atos que contrariem as normas éticas. Entendem-se essas normas como toda e qualquer resolução editada pelo Conselho Federal de Medicina ou por algum conselho regional, e não somente o Código de Ética Médica, que é apenas uma das incontáveis resoluções em vigor. Respeitar significa também o sentimento que nos impede de fazer ou comentar algo desagradável a outrem, no caso, a um colega, ou pior, a um paciente ou familiar sobre outro médico que o assiste. A solidariedade é a virtude social pela qual as pessoas se obrigam a socorrer quem estiver em risco ou, de alguma maneira, necessitar de auxílio. A solidariedade médica é virtude que permanentemente deve imperar na área de saúde, notadamente na classe médica, fazendo com que qualquer outro profissional, ao ver o seu colega necessitando de qualquer tipo de ajuda, imediatamente se prontifique a efetivamente ajudar, independente de receber qualquer tipo de vantagem. O fato de existir o dever de respeito e solidariedade com os colegas de profissão não significa dever de silêncio e nem de condescendência. Sempre que um médico flagrar um colega praticando qualquer ato supostamente antiético, ainda que em dúvida, deve imediatamente comunicar o caso à direção e ao Conselho de Medicina. A não comunicação ao Conselho de Medicina de suposto ilícito ético de um colega, além da condescendência e de corresponsabilidade, implicará no enquadramento do omisso em infração ética, pois se veda um médico acobertar erro ou conduta antiética de outro médico. Poder-se-ia questionar se há alguma norma que obrigue que o médico atenda gratuitamente um colega ou seus familiares. Não existe e dificilmente existirá. A cobrança ou não nessas situações é decisão meramente pessoal do médico que assiste, até porque, como profissional, o médico vive do seu trabalho. Nada impede, porém, a cortesia de um médico assistente em não cobrar os seus honorários médicos pessoais de outro paciente médico ou respectivos familiares mais próximos, em especial pais, cônjuge ou filhos. Também é proibido ao médico usar de sua posição hierárquica superior de gestor para impedir que os seus subordinados atuem dentro dos princípios éticos ou para impedir, por qualquer motivo, não técnico, científico ou ético, que as instalações e os demais recursos da instituição sob sua direção sejam utilizadas por outros médicos no exercício da profissão, principalmente se aquela instituição for o único existente no local. Motivo técnico é aquele relacionado, por exemplo, com a capacidade operacional de atendimento. Motivo científico diz respeito não à estrutura da instituição, mas ao médico interessado em realizar procedimentos médicos naquele hospital, como o fato de ele não possuir os requisitos exigidos pelo hospital. O impedimento por motivo ético é mais fácil de entender. É dever do médico gestor impedir que outro médico, eticamente impedido de clinicar, ou suspenso, ou interditado, ou até cassado, é o dever de que se impeça essa pessoa, que não é mais médico, de prestar serviços médicos. Qualquer outro tipo de impedimento fora os citados é inadmissível. Deve ser ressaltado que o paciente não pode ser privado de ser atendido por seu médico, pelo mero fato deste não fazer parte do corpo clínico daquele nosocômio. O dever da direção em permitir que qualquer médico use as instalações ou recursos hospitalares não é um favor, muito menos ameaça à organização ou à hierarquia institucional, mas é apenas a reafirmação de que o hospital, assim como o médico, também está a serviço da comunidade
e do bem-estar dos pacientes. Em questões políticas, proíbe-se um médico assumir emprego, cargo ou função para suceder outro médico demitido ou afastado como represália à atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria ou da aplicação de normas éticas. Esse artigo reforça a solidariedade, mas aqui não diretamente em prol do paciente, mas sim em prol do bom exercício da medicina e aí sim indiretamente em benefício do paciente. Na relação entre médicos também está proibida a prática de concorrência desleal com o colega. São exemplos de concorrência desleal na medicina: prestar serviço de forma gratuita ou a preço vil, visando atrair pacientes; utilizar de benefícios de instituições públicas para a utilização nos seus pacientes privados; participar de entrevistas, campanhas, concursos ou similares em troca de exposição na mídia para captar clientes; utilizar falsas informações e simbologias para gerar maior confiança do paciente e assim atraí-lo com mais facilidade; utilizar fraude ou artifícios de forma direta ou mediante intermediação de terceiros para captar ou desviar pacientes; divulgar título de especialista ou área de atuação não reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, etc. Infelizmente, esse artigo é comumente desrespeitado, notadamente com a evolução tecnológica em publicidade e mídia, mas os conselhos estão alertas de forma permanente. É vedado ao médico desrespeitar a conduta determinada por outro médico, salvo indiscutível benefício para o paciente, devendo comunicar o fato imediatamente ao médico responsável. É proibido ao médico deixar de encaminhar o paciente que lhe foi enviado para procedimento especializado de volta ao médico assistente. E, quando do retorno, deve o médico que realizou aquele procedimento especializado fornecer ao seu colega, o médico assistente original, as devidas informações sobre o ocorrido em todo o período. Todo médico tem a obrigação de fornecer a outro médico informações sobre o quadro clínico de paciente, desde que autorizado por ele ou por seu representante legal. Na rotina diária dos plantões, é obrigação do médico informar ao seu substituto o quadro clínico dos pacientes sob sua responsabilidade toda vez que for substituído ao final do seu turno de plantão. O objetivo é garantir a segurança e a continuidade da assistência do paciente. Não há obrigatoriedade que o plantão seja transferido à beira do leito, mas é sempre recomendável que o substituído faça uma pequena visita em todos os pacientes, acompanhando daquele que vai ser substituído. Seguindo essas regras básicas de relações interpessoais entre médicos, você não terá maiores problemas e, se tiver algum, facilmente o contornará. Por hoje é só. Participe, mande suas dúvidas, inscreva-se em nosso canal. Grande abraço a todos e até a semana que vem.